Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 7 e versículo de número 7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós queremos muitas vezes receber. Nós queremos muitas vezes, irmãos, viver as promessas de Deus, ver as portas se abrindo na nossa vida, mas nós não queremos pedir. Mas nós não queremos muitas vezes orar, suplicar ao Senhor. Nós queremos ver as pessoas que amamos salvas, libertas, mas às vezes a gente não quer pagar o preço. Ah, irmã, Deus já sabe do que eu preciso. A irmã, Deus já sabe de toda a minha história. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E Ele sabe tudo que eu tenho passado. Ele sabe tudo que eu tenho enfrentado. E por mais que Deus Ele saiba, que Ele sabe mesmo, Ele quer que você diga. Ele quer que você peça. Pedir, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Ou seja, você não pode ficar com os braços cruzados pensando: Deus sabe do que eu preciso, e não pedir. Deus sabe do que eu preciso e não suplicar. Nós precisamos pedir ao Senhor. Nós precisamos contar para o Senhor quais são as nossas necessidades. O que tem nos afligido, o que tem nos amedrontado. O que tem tirado a nossa paz, o nosso sossego que nós necessitamos. Tem gente que diz assim: ah, irmã, porque eu não me ajoelho para pedir a Deus o que eu necessito. Eu só me ajoelho para agradecer, tá certo? E é bom mesmo você agradecer. O mais importante é sermos gratos. Mas não negligencie a palavra pedir. Porque se você não pedir ao vosso Pai, você vai pedir a quem? Se a gente não pedir ao nosso Deus, nós vamos pedir a quem? Por isso que tem muita gente, irmãos, que vive pelos cantos murmurando. É por isso que tem muitas pessoas que vivem aí sem viver os projetos de Deus, sem ver os planos de Deus, porque não pede. Porque não ora pedindo ao Senhor e depois quer dizer que Deus não cumpriu na vida delas aquilo que elas nem pediram. Tem pessoas que dizem: ai, irmã, Deus não se importa porque o alimento tá faltando, porque as vestes estão faltando, porque eu tô passando por isso. Você contou para Deus? Ah, já contei uma. Pois conte duas, conte três. Pedida se vos a peça. Conte ao Senhor, diga: Senhor, eu preciso disso. O Senhor quer ter com você um relacionamento de intimidade. Declare comigo: eu vou contar para o Senhor tudo o que eu preciso. Nós teremos um relacionamento de intimidade. Eu vou contar para o Senhor tudo que eu preciso. Nós teremos um relacionamento de intimidade. Intimidade você adquire quando você faz o quê? Quando você dialoga, quando você conversa. E não tem como, irmãos, a gente adquirir intimidade com Deus sem oração. Sem realmente colocarmos a nossa vida diante do altar do Senhor. Sem verdadeiramente a gente conversar com Deus, porque a oração nada mais é do que um diálogo entre o pai e o filho. Porque às vezes a gente pensa que a oração é falar palavras bonitas que nem mesmo você entende. É, porque às vezes a gente pensa assim, né? Eu tenho que falar palavras importantes, eu tenho que aprender algum vocabulário, eu tenho que aprender algumas palavras que não estão no meu vocabulário, eu tenho que ir ali enriquecer meu vocabulário para orar. Não, irmãos. A oração não é ostentação de palavras bonitas, não. A oração é um diálogo entre pai e filho, entre filho e pai. Quando nós temos intimidade com alguém, a gente já não é tão formal com aquela pessoa, não é verdade? Você não usa a formalidade que você usa com alguém que você não conhece, com seu pai e sua mãe. Com pessoas que você tem mais intimidade, sabe? Com pessoas que você realmente já está ali intimamente ligado. Assim é com Deus. As orações mais simples, irmãos, pode observar que são as que Deus responde mais rápido. As orações que a gente faz que nem a gente pensa que subiu, sabe, ao trono do Senhor. Talvez você já tenha feito essas orações, eu já fiz essas orações. E pensar que Deus nem ouviu, Deus não deve estar nem me ouvindo. Parece que eu tô falando sozinha, tô falando com as paredes. Você já teve essa experiência? São essas orações que Deus traz a resposta pra gente. São essas orações que Deus faz com que a gente, assim, aleluia, venha receber a resposta. Deus, Ele quer, irmãos, elo de intimidade. Ele quer que a gente conte pra Ele quais são as nossas necessidades. Ele quer que a gente conte pra Ele aquilo que nos aflige, aquilo que nos machuca.
Ele quer ter um nível maior de intimidade para contigo. Ele chega a mencionar aqui na palavra, quando Jesus ele fala isso, Jesus diz assim, ó. Versículo de número 8. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou seja, nós que somos pessoas falhas, imperfeitas, seres humanos, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Imagine o Deus, que é o nosso Pai, que é todo poderoso e que se importa conosco de uma forma extraordinária e sobrenatural. Ainda mais um Deus, irmãos, que não quer ver os seus filhos sofrendo, os seus filhos perecendo, mas que Ele nos ama. Um Deus que Ele é cheio de amor, de benignidade. Esse é o Deus que nós servimos. Não tenha medo de pedir as coisas para Deus. Não tenha medo de contar quais são os seus problemas, quais são as suas dores para o Senhor. Não tenha medo de expor para Deus aquilo que você necessita, irmã. E se eu parecer que sou interesseira na oração? Não, Deus sabe do seu coração. É claro que nós temos que agradecer, né, irmãos? Primeiramente agradecer, porque a nossa vida, né, a gente só tem ela por causa do Senhor, porque Ele é bom. Agradecer pelo fôlego de vida, agradecer porque você dormiu, acordou e o Senhor te sustentou. Agradecer pelos benefícios do Senhor que são incontáveis na sua vida, porque existem livramentos vistos e livramento não vistos. Tem coisas que você vê e tem coisas que você nem vê que Deus te livra. Então nós temos que ser gratos, mas não negligencie o pedir. Não negligencie, aleluia, o falar a Deus o que você necessita. Nós precisamos contar para Deus. Contar os problemas, contar as dores, contar aquilo que está nos afligindo, que está nos machucando. Porque Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Pai. Irmãos, Ele nos ama mais do que qualquer ser humano nessa terra, mais do que o nosso próprio pai, nossa própria mãe. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quem dirá Deus que é perfeito? E que é o nosso Pai, aleluia. E que se importa conosco de uma forma extraordinária e sobrenatural. No versículo de número 11, Jesus vai dizer assim, ó. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Você acha que Deus não vai te dar coisas boas, sendo que Ele é perfeito? Jesus fala o quê? Aos que lhe pedirem. Porque nós precisamos pedir. Nós precisamos dizer para Deus, ó irmã, eu tô insatisfeita com esse emprego. Eu não sei, mas eu queria algo melhor. Peça para Deus. Conte para Deus, Deus, o Senhor tem alguma melhoria para mim naquele lugar? Se o Senhor também não tem, abra uma porta melhor, porque não tá me fazendo bem. Conte para Deus, tem uma enfermidade que ela está sendo talvez tratada pelos médicos, mas ela está realmente tirando a sua paz. Conte para Deus, Ele é o médico dos médicos. Senhor, eu estou indo para o médico, mas eu não estou tendo paz. Eu peço que o Senhor me cure, porque o Senhor é dono da medicina. Tem algum filho ou filha que está lhe dando dor de cabeça? Conte para Deus, o marido. Deus, isso aqui tá me machucando. Isso aqui tá me ferindo, Senhor. Eu não tô mais tendo forças para lutar. Me ajude, me socorra. Transforma esse coração, transforma esse filho, transforma essa filha, transforma essa esposa. Que você vai ver a transformação. Aprenda a pedir. Eu estou conversando com pessoas, aleluia, que não gostam de pedir. E você precisa aprender a pedir até mesmo a Deus e principalmente a Deus. Porque às vezes, irmãos, a gente pede ajuda a quem não deve. Às vezes a gente conta os nossos problemas para pessoas que não devem, para pessoas que não podem resolver a nossa situação, para pessoas que não podem fazer decantará, mandará, e é nada por nós. Mas negligenciamos o pedir a Deus. Declare comigo, eu não vou ficar contando os meus problemas para quem não pode resolver, eu vou contar para Deus. Eu não vou ficar contando os meus problemas para quem não pode resolver. Eu vou contar para Deus. Irmãos, quando a gente começa a contar para Deus, quando a gente começa a ter um nível de intimidade com Ele, nós nos perguntamos, meu Deus, por que eu não tive esse nível de intimidade antes? Meu Deus, por que eu não me entreguei antes? Meu Deus, por que eu não orava e não clamava e suplicava da forma que hoje eu oro e suplico antes? Porque quando a gente cria, irmãos, um elo com o Senhor de intimidade, a gente não quer mais largar. E Deus está te chamando hoje a ter um elo de intimidade com Ele. Deus é o teu Pai. Deus é o teu amigo e Ele quer ouvir de você quais são as suas necessidades. Pedir, dar-se-vos-á, peça. Dei, cantará, mandará. Entregue tudo nas mãos de Deus. Diga a Deus, eu necessito disso, disso e disso. O Senhor conhece a minha necessidade. O Senhor sabe do que eu preciso.
O Senhor quer ouvir de você, irmãos. Tem coisas que ainda não aconteceu na sua vida porque você não disse a Deus que está lhe incomodando. Você diz assim, Deus já sabe, irmã, Deus sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer que você abra os teus lábios e diga para Ele onde é a tua dor. Que você peça para Ele ajuda. Que você peça para Ele mandará resposta. Que você peça para que Ele resolva a sua causa. Porque nós, irmãos, que somos maus, que somos seres humanos, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quem dirá o nosso Pai que está no céu que é perfeito? Ele vai dar coisas boas àqueles que pedirem para Ele, mas tem que pedir. Tem que suplicar. Lembra do rei Ezequias? O rei Ezequias, quando ele recebeu uma sentença de morte, que não vinha do profeta Isaías, não. Essa sentença veio da parte de Deus. O profeta Isaías só foi o canal para que chegasse até a vida do rei Ezequias a sentença de morte. O que foi que o rei Ezequias fez? Ele se contentou? Não, ele orou e pediu ao Senhor que o Senhor lembrasse. E o pedido do rei Ezequias, quando ele chora e ora ao Senhor, fez com que a vida dele, irmão, fosse restaurada. Porque tem coisas que se a gente não pedir, a gente não recebe. Como não lembrar também de Ana. Ana pediu ao Senhor que Deus desse para ela um filho. Porque ela não aguentou mais aquela opressão, aquela perseguição, aquela angústia. Realmente aquelas dores de não poder gerar. E quando ela pede, ela recebe. Por quê? Porque ela pediu, ela não se calou. Josafá, quando viu aquela multidão vindo contra ele, ele fez o que ele pediu a Deus. E Deus mandou o livramento, mandará, e aí pelejou por eles. Então tem coisas, irmãos, que a gente só vai vivenciar se a gente pedir. Marta e Maria, quando Lázaro estava enfermo, elas mandaram um mensageiro lá para avisar para Jesus. Para quê? Para pedir para que Jesus fosse lá. Está enfermo aquele a quem ama. Mas quando elas mandam o recado, elas estavam esperando o quê, irmãos? Jesus ia até lá resolver. Mas Jesus chega no quarto dia, quando Lázaro já estava sepultado. Mas Jesus chega para operar milagre. Por quê? Porque Marta e Maria primeiramente pediram. Marta e Maria mandaram um recado. Tem coisas que eu e você precisamos pedir. Precisamos contar para Deus. Jesus não era o filho de Deus? Sim. Então por que Marta e Maria mandou dizer para ele se ele sabia de tudo? Porque tem coisas que a gente precisa pedir, tem coisas que a gente precisa falar. E elas fizeram o que? Elas falaram. Jesus chegou no quarto dia, mas chegou e operou milagre. Por quê? Porque elas não deixaram de pedir. Então nós temos que aprender a pedir ao Senhor. Pare de ficar pedindo ajuda para um e para outro, peça para Deus. Porque Deus, ele vai resolver o seu problema, declare comigo. Eu vou pedir ajuda a Deus, é Deus quem vai solucionar o meu problema. Eu vou pedir ajuda a Deus, é Deus quem vai solucionar o meu problema. É Deus quem vai trazer a resposta daquilo que você precisa. É Deus quem vai trazer a resposta daquilo que você necessita, mas é tempo de pedir. Pedir, dá-se-vos-á. Buscar e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, abre-se-lhe-á. Então bata, peça, clame, suplique. Porque o Deus Todo-Poderoso tem a solução para o seu problema e não te deixará sem resposta. É tempo de pedir. É tempo de criar um elo de intimidade com o Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por essa palavra. Te agradecer, Pai, porque o Senhor nos ensina, Pai, o Senhor nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Às vezes, Pai, a gente não recebe algumas bênçãos porque não sabemos como pedir, nos ajuda. Nos ensina como orar, Pai. Nos ensina como saber pedir, decantar a mandaraia. Nos ensina, meu Senhor, a confiarmos mais em Ti, porque às vezes a gente confia no ser humano, confia no médico, confia no juiz, confia no vizinho, confia no amigo, confia na amiga, confia no pai, na mãe, mas não confia em Ti, Pai. Nos ajuda, meu Deus amado, tem misericórdia de nós, para que possamos confiar mais e mais no Senhor, porque o Senhor é Pai. E o Senhor é perfeito, Pai. O Senhor pode resolver o nosso problema, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a pedirmos mais, Pai, ao Senhor e confiarmos, meu Pai, na Tua provisão, na Tua providência, na Tua resposta. Pai, eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime e restitua. Abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor. As setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar
Pai, Espírito Santo, vai dando direção à vida e história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que, em nome de Jesus, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Senhor, eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que, se for para a glória do teu nome, essa resposta, esse milagre, esse sobrenatural venha acontecer. Traz assinatura, Pai, para aqueles que precisam, causa ganha, cura, libertação e restauração. É em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, é tempo de pedir, é isso mesmo. É tempo de colocar diante do altar do Senhor aquilo que você necessita, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele tem resposta, Ele tem solução, Ele tem o melhor para te entregar. Não confie em estar falando dos seus problemas para os homens, mas entre no seu quarto, feche a porta e o Pai, que te ouve em secreto, que te vê em secreto, Ele te recompensará, Ele trará a resposta que você tanto clama e pede, suplica e espera na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra e essa resposta, em nome de Jesus, declare amém. Que Deus te abençoe.